Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o rumo da minha coleção de consoles, o que ela virou. Eu sempre tive a vontade de ter todos os jogos que eu gostava, os jogos mais antigos ou mesmo os novos, em mídias físicas, mas isso mudou de um tempo para cá, desde que eu comecei a ter alguns problemas com mídias físicas, no qual quem já é inscrito aqui no canal já ouviu relato sobre isso. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu acho melhor para manter uma coleção de consoles e o que eu deixei passar para frente, o que eu preferi passar para frente para não ter mais aqui em casa. E aí, meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. E antes do vídeo realmente começar, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que hoje eu vou falar bastante sobre mídias físicas e todas as minhas experiências que eu tive com todos os consoles até então. E cara, mídia física é algo que eu gosto de colecionar tem muito tempo. Por exemplo, eu tenho jogos de Super Nintendo aqui, que no caso é o Doom aqui, né? Que é um jogo que eu não me desfaço de jeito nenhum. Tem outras formas de jogar ele nos dias de hoje, formas mais fáceis de jogar ele do que ter que ligar um Super Nintendo para isso, mas eu não me desfaço desse jogo de forma alguma. Eu adoro essa coloração vermelha do cartucho e foi algo que eu gostei demais de ter na minha coleção. Então é algo que para mim tem um valor sentimental acima de qualquer valor mesmo do produto que ele possa ter no mercado. Então é algo que eu jamais penso em me desfazer. E esse tipo de mídia é um tipo de mídia assim, que eu mais gosto de ter na minha coleção nos dias de hoje. Mesmo tendo várias formas da gente jogar esses mesmos jogos aqui em consoles mais novos, ou naquelas coletâneas que a gente tem aí de vários aparelhos, eu gosto de ter alguns jogos assim, mesmo desses consoles. Mesmo tendo everdrives e tudo mais, eu gosto de ter a versão física aqui desses jogos para mim. E a mídia de cartucho foi uma das primeiras aí a serem utilizadas, né, nesse formato específico. E não apenas em consoles de mesa, né? A gente também teve mídias em cartucho para os consoles portáteis, como foi aqui o caso do Game Boy, né? A gente tem aqui o Street Fighter do Game Boy Color. Ele não está focando, vou trazer um pouquinho mais para trás, mas está aqui, ó, o Street Fighter do Game Boy Color. A gente tem o Sonic aqui também do Game Boy Advance, né? Então a ideia é exatamente a mesma, né? É o tipinho do cartucho aqui que a gente vai conseguir utilizar da mesma forma. A gente vai colocar ele no console e todos os dados do jogo estão salvos aqui. E a leitura vai ser feita diretamente dele. Mas com o passar do tempo, os cartuchos ficaram obsoletos. Mesmo o Nintendo 64, por exemplo, tendo um carregamento mais rápido do que os seus concorrentes diretos, que eram o Saturn e o PlayStation, ele tinha uma memória bem baixa para a gente conseguir colocar os arquivos dos jogos aqui, né? Alguns sacrifícios tinham que ser feitos na versão de Nintendo 64, como por exemplo o Homem-Aranha. Ele não tinha todos os filminhos, né, que a gente tinha na versão de PlayStation. As músicas normalmente eram sacrificadas na versão de Nintendo 64, justamente para caber aqui no cartucho, enquanto o CD ele tinha uma capacidade maior de armazenamento. No Nintendo 64 a gente via que o máximo de dados que a gente conseguia colocar aqui em alguns jogos era de 64 MB, enquanto o CD tinha a possibilidade da gente colocar 700 MB de dados e informações em um jogo. Com isso, a próxima mídia a ser utilizada foi, obviamente, o CD, que veio junto com o Sega CD, o PlayStation, o Sega Saturn, e esse aqui é um jogo de Sega Saturn, tá? É outro jogo que eu também não me desfaço de jeito nenhum, um jogo que marcou bastante a minha infância. Esse aqui é o Sonic Jam, que é uma coletânea dos jogos do Sonic, né? O Sonic do Mega Drive para o Sega Saturn, com algumas informações bem bacanas para quem é fã da franquia do Sonic. E após isso, né, a gente notou a grande diferença entre o cartucho e o CD, que a qualidade de áudio era melhor, a gente podia ter os personagens falando assim com mais qualidade, né, com mais músicas cantadas, esse tipo de coisa, e muito mais informações que poderiam caber nos jogos. E assim o mercado continuou avançando, né? A gente teve aqui o CD, então, que foi utilizado como mídia proprietária do Sega Saturn. No Dreamcast a gente já teve o GD, que o formato é exatamente o mesmo, né? É um disco aqui, só que ele foi um formato proprietário da Sega, que ao invés de 700 MB cabia 1 GB de informação para jogos aqui. Depois tivemos o PlayStation 2, que foi até o Xbox e o Xbox 360, que utilizavam as mídias em DVD, que era uma mídia também bem maior, que cabia muito mais informações do que o CD e o GD. A mídia em DVD, ela permitia a gente utilizar 4.7 GB de informação, o que era muito mais informações do que aquilo que a gente já estava acostumado, né? Então cabia muito mais dados mesmo, o que ajudava bastante nesses novos consoles, que
que tinha uma resolução mais alta, então seus arquivos também ocupavam mais espaço. Devido ao DVD ser uma mídia mais tradicional, a Nintendo optou que o GameCube não utilizasse o DVD, então ele usava esse disco aqui de formato proprietário, que tinha uma tecnologia como se fosse a de um mini DVD. Então ele guarda 1.4 GB de informação nesse disquinho, o que é bastante coisa também e ajudou bastante a Nintendo na questão da pirataria, que só foi chegar lá no fim da vida do console. Mesmo o DVD trazendo bastante espaço, vocês viram aqui que no The Witcher do Xbox 360 a gente tem mais de um disco, porque mesmo assim os jogos estavam ficando muito grandes naquela geração. E a Sony já optou para ir para o Blu-ray, né? Que é esse formato de disco também, que cabe até 25 GB de informação. E a Nintendo com o Wii U na próxima geração não quis também usar o Blu-ray, ela tinha uma mídia com a mesma capacidade, só que também de forma proprietária pela empresa. E nessas últimas gerações a gente também começou a ver algumas diferenças bem legais, como no Wii U, no Xbox 360, PlayStation 3, a gente também conseguia, além de comprar os jogos em disco, a gente conseguia comprar eles de forma digital, o que impactava totalmente na quantidade de memória que você tinha no seu console, no HD interno que você tinha no seu console. No caso do Wii U, a gente precisava de um HD externo para conectar ao console caso a gente quisesse baixar muitas mídias de formato digital. Era um passo bem bacana, mas para os colecionadores não era tão interessante, porque a gente deixava de ter o nosso joguinho físico ali na prateleira para ter os jogos todos constando de forma digital, em que a gente só selecionava e jogava através de uma conta que a gente criava no servidor da empresa para poder baixar os jogos colocando nossos dados de cartão, por exemplo, e adicionando saldo para isso. Depois disso tudo, hoje a gente cita a Microsoft como a melhor empresa do ramo no serviço de nuvem, que a gente não precisa baixar o jogo, a gente não precisa comprar uma mídia física, seja ela em cartucho ou em CD, e a gente simplesmente inicia o jogo que vai estar rodando em outro local e sendo transmitido aqui para a nossa casa com um input lag mínimo. Então a gente consegue jogar perfeitamente, dependendo da sua conexão de internet, na sua casa sem nenhuma dificuldade, seja ela para comprar a mídia física ou para comprar a mídia digital. Só que uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês, meus amigos, é que esse tipo de jogo aqui, eu nunca tive nenhum problema com eles. Então eu tenho cartuchos aqui de NES, por exemplo, que funcionam perfeitamente até os dias de hoje, nunca me deram um problema, a não ser aquilo que eu já falei para vocês, né? Passou aqui o álcool isopropílico e pronto, ele está funcionando. No caso dos discos, eu já tive muito problema aqui na minha coleção. Quem acompanhou meus vídeos passados sabe disso. Esse, por exemplo, é um jogo que me deu problema. Ele ainda funciona, mas é um jogo que já apresenta disk rot. Assim como a maioria dos jogos de GameCube que eu tinha, esse aqui é um jogo que já apresenta disk rot. Eu vou colocar a imagem para vocês aqui na tela, mas o disk rot significa, é meio que um fungo que ele dá no disco, né? Que ele começa a falhar. Você consegue ver buracos na mídia, né? E isso eu acredito que vai acontecer com todas as mídias em disco que você tem. Pode ser que com algumas dure mais, outras durem um pouco menos, como no caso do GameCube, que parece que elas duram bem menos do que dos outros consoles, o GameCube e o Saturn no caso, mas eu acredito que isso seja algo que vai acontecer com todas as mídias em disco no futuro. No caso da mídia digital, é algo bem interessante isso, porque depende muito da fabricante na qual você prefere comprar esse tipo de mídia. Por exemplo, no caso do Xbox 360, todos os jogos que nós compramos nele de forma digital, eles funcionam perfeitamente bem ainda no Xbox One ou no Xbox Series, caso ele esteja no serviço de retrocompatibilidade. Agora, por exemplo, a gente vê um aparelhinho desse aqui, que foi o primeiro console que não suportava mídia física mais famoso, né? E ele foi um flop gigantesco, porque ninguém tinha segurança ainda na época que o PSP Go lançou para comprar apenas jogos digitais. E realmente, algumas empresas não dão suporte nenhum para os jogos digitais que nós compramos. Por exemplo, na Nintendo, quando nós compramos o Wii, o tipo de jogo digital que a gente tinha nele era do serviço do WiiWare, que eram jogos mais simples, né? Só que eram lançados apenas de forma digital, e tínhamos também o Virtual Console. O Virtual Console a gente jogava os jogos de NES, Super NES, 64, Mega Drive e vários outros consoles ali que a gente comprava de forma digital para jogar diretamente no menu do próprio Wii. Quando o Wii U foi lançado, a Nintendo permitiu que nós transferíssemos todos os dados do Wii para o Wii U e os jogos continuassem funcionando perfeitamente dentro do menu do Wii, que era emulado no Wii U.
Caso você quisesse pegar a própria versão do Wii U daquele jogo, você tinha que pagar uma quantia para fazer essa conversão. Mas agora, tanto o Wii U quanto o Nintendo 3DS já tiveram as suas lojas fechadas e tudo aquilo que você gastou está ali no seu console. Caso o seu console fique inutilizável por algum motivo, você não pode simplesmente colocar a sua conta em outro e baixar novamente. Infelizmente, o sistema da Nintendo não funcionava da melhor forma antigamente, né? Hoje com o Switch a coisa já é diferente, mas na época do Wii U e do 3DS, comprar jogo digital não faria com que aquele jogo fosse sempre seu. E com o serviço em nuvem também é algo muito chamativo, muito legal, porque você simplesmente senta no seu sofá e joga sem se preocupar com mais nada. Isso é algo muito interessante. Porém, caso tenha algum jogo que você goste muito, por exemplo, eu adoro esse game aqui, o Gears of War, que eu coloquei aqui de fundo, e a Microsoft simplesmente decida que vai tirar ele do serviço de nuvem por algum motivo e ele só seja disponibilizado ali. Eu simplesmente nunca mais vou ter acesso a esse jogo. A tecnologia e a solução para você jogar rápido sem se preocupar com nada é algo muito bacana. Só que para mim é só isso. Eu particularmente não gosto de jogos como serviço. Eu não gosto de ter que pagar uma mensalidade para jogar os meus jogos. Então, por exemplo, serviços como o Game Pass, que um monte de gente gosta pra caramba desse serviço porque vai te dar vários jogos para você jogar ali sem pensar em mais nada, eu particularmente não gosto, porque eu não quero depender desse serviço para eu jogar meu jogo. Eu prefiro comprar o jogo e pagar mais caro nele e deixar ele digital no meu Xbox Series S do que ter que pagar o serviço e depender de quanto tempo a empresa vai querer manter ele no serviço para que eu possa jogar quando eu quiser. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Eu, particularmente, me desfiz de vários jogos que eu tinha aqui na minha coleção, seja eles de GameCube, de Sega Saturn, de Dreamcast, eu me desfiz de vários, inclusive até jogos de PlayStation 3, que eu fiz um vídeo que eu vou deixar até aqui no card para vocês. E hoje a minha coleção está sim se focando apenas em mídia física dos jogos que eu realmente gosto de verdade. Só que todos os consoles que usam como base a mídia em disco, eu estou preferindo comprar o digital. Mesmo tendo essa incerteza de até quando esse jogo vai estar disponível para mim, se eu quiser jogar daqui a alguns anos, por exemplo, eu prefiro ter uma mídia que está ali no meu console e eu consiga usar do que ter um CD parado na prateleira, um DVD ou um Blu-ray, que talvez quando eu colocar no videogame ele não vai estar funcionando mais por conta de problemas de disk rot. Então, como algumas coisas mais novas já me deram muita dor de cabeça e algumas coisas antigas funcionam perfeitamente bem para mim até hoje, eu preferi manter o formato da antiga. E eu acredito que por conta de tudo isso, os jogos, mesmo que em cartões e não exatamente os cartuchos como a gente conhecia, têm uma durabilidade maior do que a do CD. Eu falo CD aqui, mas pode considerar discos no geral, tá? É mais a mania de falar CD mesmo, mas eu quero dizer da mídia em disco. Então jogos em cartões, para mim, funcionam bem também, como por exemplo jogos de Nintendo DS ou jogos de Nintendo 3DS. São jogos que eu nunca tive problema e eu acredito que a mídia deles seja mais durável do que a mídia em disco. Então hoje, mesmo o Nintendo Switch sendo um console mais fraco da sua geração, ao comparar com o PlayStation 4, o Xbox One, PlayStation 5 e o Xbox Series, eu prefiro ter as versões de Switch de games multiplataforma, porque são jogos que eu acredito que eu vou conseguir jogar por mais tempo do que um jogo comprado para o Xbox One, PlayStation 4 ou qualquer console mais à frente que utilize a mídia em disco como padrão. Mas e vocês? Já tiveram algum problema com mídias? Seja ela cartucho, disco, digital ou nuvem? Teve algum jogo que você queria muito jogar que já saiu da loja e não é mais possível comprar? Deixa aí nos comentários para mim. Obrigado a todos que ficaram no vídeo até aqui. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos e até a próxima!